os países desenvolvidos, juntamente com os demais países que compõem o G20, lançam uma plataforma em que as instituições de desenvolvimento passam a ter um papel contracíclico para evitar uma crise ainda mais significativa do que estava acontecendo. Bem, então você nota o Banco Mundial com uma expansão muito rápida. O Banco Mundial está emprestando em torno de 16 bilhões de dólares para o mundo inteiro, que é muito pouco, se você pensar as necessidades do mundo, e chega a emprestar 44 bilhões de dólares. O problema é que o G20, não só o G8 e também o G20, por sinal, pressionam pela expansão dessas instituições, mas se recusam a fazer uma recapitalização significativa dessas instituições. Acredite ou não, a razão para não fazer uma recapitalização significativa não é nem o capital necessário, porque o capital necessário é muito pequeno em face à alavancagem que você tem, que você possibilita através do Banco Mundial. Mas porque você fazer uma capitalização significativa representava uma mudança de voz e participação na estrutura de governança das instituições. Então, a reforma que eu vivi de 2008 foi uma reforma profundamente mesquinha. Por quê? Porque não só não permitiu um crescimento muito significativo dos países emergentes, que deveriam ter um papel maior na governança das instituições, como também para não permiti-lo promover uma capitalização muito baixa de instituições como o Banco Mundial. Isso quer dizer que a instituição cresceu rápido, sem capital. Isso gera uma incapacidade de dar continuidade do crescimento, né, dessas instituições, batendo na questão da adequação do capital. Sei que eu estou indo rápido, mas é porque tem muita coisa a colocar. Em suma, o papel das instituições foi bastante positivo. O FMI teve um crescimento absurdo para segurar a estabilidade financeira, não só de países desenvolvidos, mas alguns países desenvolvidos, a gente está vendo isso agora, né? O Banco Mundial teve um papel importante em fazer financiamento procíclico, especialmente entrando em áreas que colapsaram com a crise, por exemplo, financiamento de comércio, que é extremamente importante, né, e apoio ao setor privado em países em desenvolvimento. Bem, agora a quarta parte do que eu queria expor para vocês. Né, e daí? E agora? Agora que a gente tem uma situação bastante grave, que é o seguinte: a comunidade internacional passou 30 anos basicamente fazendo discurso da não necessidade de intervenção em determinados desafios que são internacionais. É uma visão laissez-passer que foi pervasiva na comunidade internacional. Já existiu o problema de desequilíbrio do crescimento. O crescimento foi profundamente desequilibrado nos 30 anos do processo de globalização comercial e financeiro, né? E não só entre países, mas dentro de países. A redução da pobreza e da exclusão foi deixada a ser alavancada pelo crescimento interno e não necessariamente por processos distributivos. Então, por exemplo, a maioria dos países BRICS, com exceção do Brasil, uma grande exceção, teve redução muito significativa da pobreza, mas isso foi a reboque de taxas de crescimento muito elevadas. Terceiro, o que eu chamo de International Public Evils, você uma crescente de falta de coordenação sobre temas de mudança climática e temas de segurança, que na verdade, do meu ponto de vista, também estão muito associados ao tema da exclusão econômica e social a nível global. A esses velhos desafios que já existiam antes da crise, se colocaram outros, né? Primeiro, o nível de crescimento se reduziu, principalmente de países que davam a dinâmica da economia internacional, e a volatilidade aumentou. Os dois são profundamente deletérios para o desenvolvimento econômico, principalmente os países mais baixos, de mais baixa renda, né? Isso gera também processos de crescimento do desemprego na juventude, o que gera mais falta de coesão social e, portanto, mais instabilidade política. Segundo, a isso se associou um processo de enorme volatilidade de preços de energia e de commodities, que afetam
diretamente o balanço de pagamentos ou a segurança alimentar, principalmente dos países que por muitos anos foram desincentivados é a palavra? Desestimulados a investirem em agricultura doméstica e segurança alimentar. Terceiro, você tem uma deterioração do ambiente político gerado, eu acredito, muito por esses fatores, por essa sobreposição de velhos desafios a novos desafios, gerando o problema de falta de coesão econômica e social na comunidade internacional. Aqui eu só mostro algumas coisas, que, por exemplo, o crescimento, todo mundo fala sobre o crescimento está voltando com alto desemprego, não só com alto desemprego, com uma distribuição, desculpe estar apresentando muito rápido, eu só tenho que fazer 2 minutos. Mas, muito mal distribuído, principalmente os países de renda mais baixa, vão ter crescimentos medíocres, o que gera o maior problema de pobreza e de exclusão. Eu preciso falar, a gente ainda continua com um mundo profundamente desigual, do ponto de vista da pobreza. Eu quero. E a questão da volatilidade não deve ser ignorada. A capacidade dos países de renda baixa, especialmente, de lidar com a volatilidade é muito pequena. Países como os BRICS, que conseguiram gerar colchões através de reservas muito significativas, não só foram as políticas internas que determinaram a nossa resiliência à crise, foi também a quantidade de reservas. Esses países têm capacidade de responder de uma maneira mais eficaz. Os demais países, por exemplo, a América Central, olha a América Central, o que está acontecendo na América Central, ou a África, vão ver a realidade dos países, da maioria dos países do mundo. Isso. Adicionando o Vinat falou melhor, uma desvantagem de falar depois do Vinat é que ele já fala tudo, então não deixa nada para ninguém, ele fala muito melhor. Aqui você vê, por exemplo, a questão da mudança climática, os investimentos necessários. Isso aqui é uma estimativa do Banco Mundial, ou seja, é bastante modesta sobre as necessidades de financiamento para adaptação e para mitigação. As necessidades são enormes e você não tem mecanismos internacionais para fazê-lo. E a arquitetura de financiamento concessional, principalmente para países de renda baixa, que são os mais afetados, como o Vinat falou, a quantidade de pobres que voltaram a entrar abaixo da linha de pobreza, me dá mais 3 minutos, é enorme, e você tem ainda um sistema profundamente descapitalizado, por exemplo, a AIDA, que eu já mencionei para vocês, e uma crescente condicionalidade. Eu representei o Brasil na discussão da AIDA. O Brasil é um dos maiores doadores desse fundo no mundo do desenvolvimento. É o maior, na verdade. Eu participei desse momento e você fica estarrecido que, em um momento de crise, as condicionalidades e as salvaguardas aumentam em relação a países que mal têm capacidade de responder a esses problemas de segurança alimentar. Então você tem uma série de investimentos que são necessários, eles não reduziram, eles aumentaram, principalmente países de renda baixa, por exemplo, em manter redes de salvaguarda, tipo Bolsa Família, etc., para redução de pobreza, desigualdade, criação de emprego, agricultura e segurança alimentar, infraestrutura, mudança climática, principalmente em mitigação e adaptação, que estão aí e nós não temos instrumentos. Vou concluir. Bem, apesar de toda essa descrição meio tenebrosa da situação, eu queria dizer para vocês que eu creio que seria impossível você lidar com os desafios que você tem na comunidade internacional sem você ter instrumentos do tipo Banco Mundial, FMI, etc., etc. É impossível, você precisa mais dessas instituições do que nunca, o que gera um paradoxo no momento que a gente está vivendo. Você vai precisar, não só por causa dos desafios que já existiam, mas que os desafios que estão crescendo agora. Quais são esses desafios que eu colocaria? Continua com o desafio da pobreza e desigualdade, mudança climática, crescimento de preços de alimentares, necessidade de financiamento de infraestrutura, aí para adiante, vocês já mencionamos todos. O problema paradoxal agora é que a gente, apesar de você ter maiores necessidades, a prioridade da discussão, inclusive dentro do G20, ainda é remotamente o problema do desenvolvimento.
O Programa de Desenvolvimento já foi introduzido muito recentemente no G20 e como um tópico, não como se fosse central. Eu acho que o Programa de Desenvolvimento deve permear toda a discussão de política do sistema multilateral, porque é o grande desafio da coesão e da igualdade, dos ideais importantes. E os BRICS? Bem, eu acho que eles têm uma oportunidade única. Por quê? Porque, infelizmente, a comunidade internacional ainda não funciona sobre o entendimento de que você precisa de mais parceria, de você precisa de mais coordenação. Ainda funciona com uma visão de poder que eu acho que é completamente inadequada. Ninguém entende que, por exemplo, no mundo, quer dizer, as pessoas estão entendendo devagarzinho, de que qualquer coisa que acontece em Gana, sem dúvida nenhuma, interessa ao brasileiro, assim como qualquer coisa que acontece na Alemanha interessa ao japonês. Não há dúvida que a gente está nesse grau de interrelações. A gente está num momento, vou terminar aqui, a gente está num momento muito propício porque os BRICS aumentaram, existe uma percepção do mundo que você aumenta o poder econômico, portanto você tem a capacidade de alavancar. Se a gente vai utilizar isso de uma forma sábia ou não, isso eu ainda não sei, mas eu acho que eu tendo a entender que esse seja o caminho que nós estamos percorrendo. O que a gente deve pressionar? A gente deve pressionar por um aumento significativo da base de capital dessas instituições, recapitalização, mas principalmente da reconstituição dos fundos concessionais, reabrir a discussão de voz e representação, não só para você ter uma participação maior dos BRICS, mas também dos países em desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que começar a repensar alternativas de financiamento multilateral que perpassem os existentes, não porque você não deve investir no existente, mas porque é muito difícil você pegar o crescimento necessário face às necessidades existentes. Eu acho que a gente tem que repensar o multilateralismo. Isso não é idealismo. Eu acho que o multilateralismo baseado em parceria, em compreensão das responsabilidades mútuas e da necessidade de coesão econômica e social, eu acho que é uma necessidade do mundo que vocês vão herdar da gente. Eu acho que esse é o papel que os BRICS, e principalmente o Brasil, que convive até hoje com o drama da falta de igualdade, da falta de coesão social, deveria apresentar à comunidade internacional. Muito obrigado, desculpe ter passado 4 minutos do tempo. Rogério, a professora Sergueia Fonsac. Thank you, Mr. Chairman. Thank you so much. Before I shift to my main presentation, I would like to make some preliminary comments. First of all, I'm deeply grateful to the organizers of this meeting, and in particular to Professor João Marques Nogueira for inviting me to take part to this meeting, to contribute to it, and to learn something about the position of Brazil on issues related to the cooperation between BRICS countries and on future prospects of this club. Secondly, I should express my apologize for leaving you today in the evening, because it happened that I should present